de Sociologia e Antropologia, do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia, quanto um evento também do NANSI e do NAIP, né? De dois grupos de pesquisa que ativos aqui, no IFIX, e também no GCA, no PPGAS. É um prazer estar aqui apresentando os Carlos, que é uma pessoa que vocês conhecem, acompanham. Eu vou fazer uma pequena introdução, simplesmente. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Departamento de Sociologia e no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural. Trabalha questões relacionadas à identidade étnico-racial, a construção de identidade étnica e as questões do antirracismo. Tem um trabalho importante sobre Cabo Verde, sobre o processo de independência nacional, sobre o ensinamento das elites em relação com as questões identitárias, né, as questões raciais e o racismo também. Tem um trabalho sobre elites intelectuais, sobre as relações coloniais, pós-coloniais, neocoloniais nos processos de cooperação internacional. E, bom, é autor de um livro já bastante conhecido, né, no território da linha cruzada, como a política brasileira. E, bom, para nós é um prazer até receber aqui esse Carlos, que é muito bem-vindo. E hoje vai nos apresentar uma palestra intitulada Pensando nas Hordas do Desastre, da Escravidão ao Cataclismo Ambiental. Carlos, boa tarde a todas, a todos. É um prazer enorme estar aqui, poder restabelecer presencialmente uma conversa com pessoas com as quais eu já vinha conversando há algum tempo, com as quais eu venho aprendendo, e outras que a gente inicia agora, se desdobra de muitas formas. Eu fui convidado pela Juliana para participar da banca de defesa de tese, e depois ela me disse, não, tem que ser presencial. Eu já estava achando que era virtual, já estou me acostumado. Aí eu aceitei, e depois ela me disse, bom, mas para justificar a vinda tem que dar uma conferência. Eu tinha que apresentar um título muito rapidamente, aí joguei um título e pensei que eu ia ter tempo depois para pensar a respeito. Então, como sempre, falta o tempo, a gente vive uma catástrofe de tempo. E eu esbocei algumas ideias que eu gostaria de partilhar com vocês, a título de ponto de partida para a gente estabelecer uma conversa. Então, não pretendo me estender demais. A parte mais importante da sessão de hoje certamente vai ser o momento em que nós vamos propriamente conversar. Eu vou parar de falar de forma monótona e a gente vai estabelecer um diálogo. Bom, em grande parte, aceitar essa conferência, essa fala, tem a ver com o fato de que esse é o nosso ofício, nós somos pagos para pensar e para expressar com pessoas que podem nos ajudar a pensar melhor, mais melhor. E eu tenho pensado que essa dádiva generosa, como sempre a gente desconfia, carrega sempre um veneno. No duplo sentido, né? Tanto no sentido de que é isso, quando é generoso demais, a gente desconfia.
sobretudo porque se impõe desconfiar do que a gente apresenta. Eu desconfio, sempre desconfio da pertinência do que eu tenho a apresentar. Para mim tem sido um exercício muito difícil dar o sentido a esse tipo de ritual. Eu tenho pensado que talvez o que justifica esse ritual estranho seja a necessidade, a premência, a pertinência enquanto pessoa negra de esconjurar o perigo, falar para esconjurar o perigo. E o perigo, eclode para mim, na forma de um enunciado Castanguerski, com uma intensidade e um sentido muito particular, que é o enunciado: nós não somos confiáveis. Me parece estar dizendo: nós os brancos, nós os modernos, nós os ocidentais, não somos confiáveis. Como pessoa negra, isso me interpela de duas formas. Interpela, em primeiro lugar, no sentido de que me parece que, efetivamente, estar diante da branquitude precisa ser o tempo todo, demanda o tempo todo uma postura de desconfiança em relação aos imensos riscos, daquilo que define a branquitude. E, em segundo lugar, me impõe desconfiar que essa suspeita quanto à não confiabilidade, de alguma forma se estende a mim também, porque estar nesse meio é contagiante em termos de capacidade, de possibilidade de alguma forma, comungar do veneno que, estilado nesse tipo de ambiente, de alguma forma, nos produz, induz em nós um certo modo de ser negro, que também é perigoso e não confiável. A mim me parece que eu tenho pensado sobre a não confiabilidade da branquitude como estando estritamente articulado ao fato de que, por definição, a branquitude é o estado, o ser que se afirma do gozo, do desfrute, do prazer de não ser negro, de não ser um homem. Portanto, que tem como condição de possibilidade, de exercício, sobretudo como condição de felicidade, no sentido pragmático, a existência de uma negritude que pode ser, de forma interminável, submetida a um exercício inacabável de genocídio. E essa exposição a um ritual que reafirma a branquitude, no modo como a corporalidade negra pode ser submetida a rituais de sacrifício, é a dimensão que me parece que articula branquitude e excepcionalismo. A ideia de uma humanidade enquanto uma excepcionalidade na natureza, a afirmação do humano como exceção,
que nos conduz às catástrofes ambientais com as quais nós estamos nos deparando, tem como condição de possibilidade, condição de afirmação, o exercício sistemático de afirmação do caráter abjeto desse modo de cidade humano que é o negro. Então, me parece que esses dois movimentos eles eclodem de forma articulada, branquitude e excepcionalismo, simultaneamente como a possibilidade do controle e da devastação ambiental como consequência, e da inscrição na paisagem da negritude como banimento. Então, é isso que a gente pode assistir, a gente percebe, por exemplo, hoje, só para citar um exemplo, no modo como a monocultura da soja invade no Nordeste os territórios quilombolas e impõe simultaneamente um deserto verde e a transformação desse deserto num cemitério das lideranças quilombolas. Esse movimento, ele é sempre um movimento articulado. Mas, sobretudo, para nós, digamos, negros urbanizados nesse espaço, que é o espaço acadêmico, esse desastre tem uma dimensão particular, que é a do desastre psíquico, processo pelo qual nós somos submetidos ao exercício violento de ter que embranquecer, de alguma forma, na condição de branco menor, que significa uma relação consigo mesmo, que é, de alguma forma, de rejeição de sua negridão, uma relação de guerra com a dimensão negra de si. Então, esse desastre psíquico tem me levado a um exercício de tentar buscar as formas de esconjurar. E como eu sou Paulo e tenho me definido como alguém que pensa com e a partir dos religiosos afro-brasileiros, e vejo o espaço da religiosidade afro-brasileira como um espaço de uma arte, da produção de um conjunto de procedimentos para controlar e neutralizar os efeitos mais catastróficos das coisas ruins, me parece que se impõe para mim pensar essa dupla articulação do excepcionalismo que impõe o desastre ambiental e a branquitude no modo como impõe o desastre psíquico. Me parece que os recursos, os antídotos, talvez eu pudesse procurá-los junto à realidade afro-brasileira. E é nesse sentido que eu tenho me aproximado particularmente de um pensador afro-brasileiro, Mestre Sica, que é uma pessoa que eu tenderia a definir como uma espécie de especulador, em que, a partir de uma vivência extremamente intensa da realidade afro-brasileira, se põe não apenas a pensar sua condição de afro-brasileiro, mas se põe a pensar dimensões que vão além propriamente do seu cotidiano, dos enfrentamentos que são equacionáveis de forma religiosa, mas se
põe a pensar dimensões virtuais dessa existência afro-brasileira. E nesse sentido, segui-lo me pareceu ser uma forma pela qual eu poderia experimentar a produção de guias de como se livrar do desastre psíquico. Então, no primeiro momento, as minhas falas com o Cecília, eu anotei um enunciado. Ele me contou algo que eu já tinha ouvido nos terreiros, mas me contou com uma ênfase particular, o fato de que antigamente o Exu não vinha desse jeito, como está vindo hoje. O Exu vinha muito, de vez em quando, os rituais aconteciam no máximo 2 vezes por ano, e quando o Exu chegava rastejando, chegava comendo velas no chão, chegava bebendo no lodo, chegava naquilo que me parecia ser a expressão paradoxal da celebração do objeto. A possibilidade de que a abjeção pudesse ser um modo de dissolução de toda e qualquer pretensão de valoração. Uma espécie de queda no sem fundo valor, que me parecia carregar uma potência para lidar com os malefícios da branquitude. Porque justamente a sedução da branquitude, e o modo como nos induz ao desastre, implica em nos chamar a um exercício de devir à semelhança do branco. Esse devir à semelhança do branco significa buscar valores que embranquecem, ou, na contraposição disso, buscar valores que permitem, de alguma forma, afirmar uma negritude, mas uma negritude que se faz por processos de engrandecimento que continuam sendo processos similares àqueles que afirmam o ser do branco. As pessoas do meu meio, da militância negra, dos acadêmicos negros, com frequência estão buscando dignidade negra, onde dignidade negra num passado, numa ancestralidade, nas tradições, que podem ser tão grandiloquentes quanto. E é paradoxal, né, o fato de que vivemos em sociedades em que a forma Estado nos impõe processos sistemáticos de destruição das possibilidades de viver de outro modo, e eu fico vendo as pessoas, volta e meia sou chamado a falar, eu era com muita frequência, me deixaram de fazer isso, ser chamado a falar das civilizações africanas, aí eu tinha que falar dos estados, do Ghana, do Mali, etc. Justamente das formas pelas quais se organizou, de alguma forma, uma resistência ao processo do tráfico transatlântico de negros, mas que passava por isso, pela construção da forma Estado. Então, o que me pareceu potente na realidade afro-brasileira é a possibilidade disso, a possibilidade de uma espécie de movimento de contravalor, um programa de desordem no modo de valoração, de desordem completa, né? No sentido de que não estava ali em jogo celebrar uma ancestralidade grandiosa, estava em jogo celebrar o que consome a luz no chão, o que vem rastejando, o que nos afunda, né? E torna possível, né, que eles olhem para esse ritual e façam associações entre os evangélicos, entre os Exus e a ausência de luz, né, o diabólico. E me parecia interessante isso, o fato de que a minha relação com a negritude
com a minha negritude, com o devir negro em mim, passava fundamentalmente, em alguma medida, por um exercício paradoxal, que é simultaneamente de afirmar o ser do negro em mim e, simultaneamente, nessa afirmação, rejeitá-lo, né? Porque, na verdade, negridão implica, em alguma medida, nisso. Implica na abjeção. A abjeção é o que define a negridão. As pessoas não eram negras em África, elas foram enegrecidas no tráfico de escravo. Entraram no navio e saíram negras. Então, o tráfico de escravo produz a negridão como abjeção. Então, de alguma forma, celebrar a negritude é paradoxal porque implica nisso, implica em afirmar que você é aquilo que efetivamente na afirmação precisa ser negado. Então, a realidade afro-brasileira nos rituais, nas giras de Exu, me parecia de alguma forma apontar uma saída, que não é a busca da grande eloquência, a busca, a entrada no que a gente poderia chamar de uma economia de grandezas, né? Aí estava uma outra coisa, o que estava em jogo ali era desconstituído, desordenado, todos os processos de enegrecimento. Esse desordenado estava, me parecendo, um exercício de queda no sem fundo que me parecia ter um potencial, uma força, que me parecia algo capaz de fornecer um outro mapa, um outro guia para saídas que não guia, digamos, celestial, não guia que projeta o negro no céu ideal de valores. Então, eu estava basicamente isso, preferindo a descida do sem fundo a uma subida às alturas das grandezas que, ao se afirmarem, deixavam fundamentalmente de serem negros. E um dia eu fui fazer uma apresentação dessas ideias e a gente convidou o mestre Silva. E uma das imagens que, para mim, condensava toda essa ideia era a imagem vocês já devem ter visto, a imagem do Exu Beelzebub, basicamente uma mistura de animalidade, humanidade, da potência da morte, né? Aquela imagem expressa de uma forma muito intensa, um convite ao afundamento na morte. Me parecia isso, eu apresentei, esse Cico olhou para aquela imagem projetada, e aconteceu ali uma pequena tragédia. Né? A pessoa que deveria, com quem eu estava conversando, que de alguma forma a gente deveria estar comunicando, disse: eu não me reconheço nisso, não me reconheço nessa imagem, não é, esse negócio aí não é legal. E eu tive que reconstituir o modo de pensar, um guia para a saída do desastre. E o modo como eu pude continuar conversando com ele, pude escutá-lo de uma forma mais atenta, sobretudo pude escutar a parte do enunciado que eu não tinha escutado, indo depressa demais, ansioso como eu estava por saídas mais potentes do que a afrocentricidade, por exemplo. Então, o que eu não tinha escutado é o fato de que os Exus que chegam rastejando, ele faz, em primeiro lugar, uma distinção fundamental que é bom sempre estabelecer. Ele diz: olha, o Exu com S, o Exu, o Orixá, não tem nada a ver com o Exu
com X, né? O Exu da Umbanda, o Exu que vem na gira, o Exu que vem com as bombas giras. Se trata de entidades diferentes, em primeiro lugar. Bom, nenhuma das duas tem a ver com, obviamente, com o diabo cristão, mas, sobretudo, essa figura da ancestralidade, desse espírito que chegava castelhano e que vinha para fazer a limpeza do terreiro, ele passou por um processo de doutrinação. Nós não nos deixávamos assim, nós os doutrinávamos. Nós doutrinávamos o Exu para que ele se levantasse, para que ele se recompusesse, para que ele bebesse não no chão, mas bebesse no copo. Mesmo que continuasse tomando cachaça, fosse no copo. Portanto, tem todo um exercício, não deixa de ser uma potência da morte, mas o que se estabelece é uma relação com essa potência. Não é a aceitação do convite no afundamento, é a reconstituição com essa potência de uma superfície. Então, o que eu pude, escutando melhor o mestre Sica, o que eu pude entender é que além dos céus da afrocentricidade, que de alguma forma me compele a uma relação de guerra com a minha negritude, me compele ao desastre, ou da saída no afundamento, que é a queda sem fim, num mundo em que não é possível valorar, havia um processo. Acontece nos terreiros também um processo. Virtualmente, esse afundamento, essa queda está ali presente. Mas tem uma outra coisa acontecendo, e essa outra coisa é a potência da construção de uma superfície de negociação com a morte, de negociação com a morte social negra, que torna possível continuar existindo com dignidade. Sobretudo, eu consegui pensar que ali estão pessoas tão inteiras como o mestre Sica, elas, de fato, elas carregam a potência de quem passou pela escravidão e de alguma forma não foi escravizado. E que é justamente essa potência do não se deixar escravizar, mesmo pelo fato da escravidão, que devia me oferecer um guia para que eu pudesse continuar orientando os meus alunos negros chegando em cada vez mais aluno, para que eu pudesse reconstituir de alguma forma isso que os terreiros conseguem fazer, criar nas bordas desse desastre, que é o estar perante a branquitude, esse duplo desastre, é simultaneamente uma destruição sistemática das condições de possibilidade das existências, sobretudo não brancas, e um desastre psíquico que se impõe a nós, chegamos a esse tipo de espaço. Então, haveria uma outra saída. Qual é o guia? Qual é o mapa? E me pareceu que o que ele estava me passando é a possibilidade de um mapa em que eu não deixaria de estar negociando com a morte social negra, mas em que eu não precisaria me afundar nela. Eu poderia estabelecer relações de negociação com as potências do afundamento. Mais do que isso, o mestre Sica tem me permitido estabelecer algumas correlações interessantes entre o desastre ambiental e as possibilidades da construção de uma superfície existencial nas bordas do desastre, de uma superfície que se pode continuar sendo, se pode continuar constituindo. Ele conta basicamente a seguinte história: nós negros fomos escravizados,
A gente foi escravizado por quê? Porque a nossa ancestralidade tinha estabelecido uma relação com os orixás. E nessa relação com os orixás, eles tinham sido definidos como guardiões das imensas riquezas de suas terras. E são riquezas minerais, sobretudo, que não podem ser manejadas de qualquer forma. E houveram gerações que se esqueceram da forma adequada de lidar com os orixás e, sobretudo, cometeram o erro de permitir que essas imensas riquezas fossem colonizadas, fossem controladas pelos brancos. Então, esse descuido na condição de guardião levou ao tráfico de escravos. Por isso nós fomos traficados. O que me pareceu, sobretudo, mais interessante nessa história é o fato de que a queda do tráfico, a perda de si, ela, de certa forma, antecede a razão da queda, a causa. A colonização vai acontecer depois. Como se, na verdade, o que eu queria chamar a atenção é que não é uma relação de culpa, né, no sentido de assim, mas é de alguma forma a ocupação de algo que já está previamente dado, é a ocupação de um destino. É um ser feito para ocupar esse lugar, que é o lugar da queda, o lugar do tráfico, o lugar da perda de si, como a possibilidade disso, de uma reconstituição de relações. Então, de alguma forma, não dá para estabelecer uma relação de anterioridade, né? Que primeiro fomos traficados e depois colonizados, a colonização da África e o processo pelo qual as riquezas minerais foram colocadas à disposição dos europeus vai acontecer ali no século XIX, primeira metade do século XX. Eu não acho que haja aí um erro de precisão histórica, mas tem algo nessa narrativa, a potência dessa narrativa reside fundamentalmente nessa possibilidade de que o que vem depois é algo que deveria ser incorporado, uma ferida que nós precisávamos afirmar. Bom, isso permite uma construção de sentido quanto ao momento atual. Uma das preocupações do Necessica nesse momento é com o fato de que muitos pais santos brancos estão morrendo em Porto Alegre. Preocupação não no sentido de que ele esteja lamentando isso, mas preocupação no sentido de que ele se põe a pensar e a especular sobre isso. Porto Alegre é considerada a capital da religiosidade afro-brasileira, no sentido de que é o lugar que tem mais terreiros, que tem mais pessoas que se afirmam como religiosos afro-brasileiros, mas ao mesmo tempo é um lugar onde a religiosidade afro-brasileira é menos negra, o lugar onde a religiosidade afro-brasileira é mais branca. Onde, na percepção do Necessica, os brancos invadiram uma postura, que ele lamenta, em um processo de formação extremamente apressado. Então, com frequência ele diz isso. Os orixás têm seu tempo. Tem o tempo do Oxalá, tem o tempo do Xangô, tem o tempo da Iemanjá, tem o tempo. E o que os brancos estão invadindo os terreiros, atropelam, é justamente o tempo, não dão o tempo do orixá. E por isso estão morrendo.
Basicamente, de fora, de minha parte, o que eu vejo é a transformação do terreiro em mais um espaço de um investimento do sujeito empresarial, sujeito capaz de transformar qualquer coisa em um negócio, inclusive a velocidade afro-brasileira. Então, o que ele sugere é basicamente isso. A ideia é que no modo como eles chegam nos terreiros, para acelerar o processo do investimento, eles desencadeiam forças que antes eram mantidas sob controle, eram mantidas de alguma forma com os quais se negociava, com os quais se retirava dimensões de potência numa negociação delicada. E o que os pais de Santo Branco fizeram foi uma espécie de abertura de portas que destrancou de espíritos que estavam aprisionados. Era um momento, nesse momento que eu falava com ele, um momento que estava passando uma série Netflix, os Vikings, e ele falava, você tem que ver esses caras sanguinários que saem invadindo e matando, colonizando, esses caras, os espíritos desses sanguinários estavam trancafiados, estavam presos. E o que aconteceu com essa invasão branca é que esses espíritos foram soltos. Foram soltos por essa abertura para os Exus tocando toda a semana. 2 vezes por semana o terreiro está tocando para o Exu. O que está chegando não é o Exu de antigamente. O que está chegando são os espíritos que foram destrancados. O que acontece é que os orixás estão raivosos. Eles, basicamente, já que é assim, já que vocês querem desse jeito, a gente vai liberar. O paradoxal é que nesse liberar, esses espíritos matadores estão não apenas destruindo, ele faz uma associação dos espíritos matadores, vê, por exemplo, o Trump, um desses espíritos, liberado dos infernos, do lugar em que estavam trancafiados. Então, ele sugere que a destruição da natureza e a destruição racista, que inclusive eclode dentro dos terreiros. A afronta maior é essa, né? O fato que ele percebe com maior afronta é o fato de que os brancos nos terreiros estão exercitando o racismo antinegro da mesma forma que exercitam nos outros lugares, da mesma forma que nas universidades. Não estão apenas chegando nos terreiros, virando babalorixás, mas virando babalorixás e exercitando o racismo no interior dos espaços inimigos. E o que ele sugere é isso. Né? Eu moro num lugar que, inclusive, um desses pais santos se suicidou recentemente, e ele me diz, olha, vai vendo, eles estão morrendo, assim, dessa forma rápida, jovens, porque estão lidando com forças com as quais não se deve lidar dessa forma, não se deve lidar nesse tempo. Então, basicamente, o que eu pude perceber dele é que lidar com as forças da morte, com as forças do afundamento, carrega uma potência incontrolável de destruição. Ali onde eu estava procurando uma saída para o paradoxo da negritude, ele está me levando a pensar que ali tem uma potência não controlável, que ali não é saída e que é possível montar um outro mapa, né?
é basicamente a minha questão de pesquisa. Eu estava pensando que o mundo dos terreiros talvez fosse o lugar em que o branco não é. Que ser branco, ser negro, ser turco, ser cigano, etc., são intensidades que são afirmadas enquanto momentos de viver, modos de possibilidade de existir, de outro modo, alteridades que podem ser percorridas, mas que não se afirmam, onde a branquitude não se afirma como potência diante da negritude, como uma possibilidade de um exercício de si que passa fundamentalmente pela afirmação de não ser negro, não ser não branco. Portanto, ele está me sugerindo isso. Existe um caminho, uma possibilidade, oferecendo um guia, um mapa, possibilidade de pensar saída dos impasses de vir negro na universidade, que é basicamente o que eu uso, e está sugerindo isso, que a queda, o afundamento, a afirmação das potências da morte, ela não é uma saída, e que, diante da devastação psíquica que a branquitude impõe, é necessário negociar com a morte, reconstituir territórios existenciais, e que isso passa fundamentalmente pela afirmação de uma postura ética. Que essa postura ética dentro dos orixás é justamente aquilo que os brancos que entram na unidade afro-brasileira não conseguem, não estão conseguindo respeitar. Bom, é basicamente isso que eu gostaria de vos propor, que, como um ponto para a gente conversar de novo. A ideia era ter um ponto de partida para uma conversa, em que, sobretudo, eu gostaria de afirmar que não me parece que essa saída seja um modelo para todo mundo, mas me parece que existe a possibilidade de que ali exista um guia para que as pessoas negras que entram nesse espaço e que precisam produzir nas bordas do desastre psíquico, para que elas encontrem uma espécie de guia de como lidar com os impasses que a branquitude nos impõe. Como não aceitar o convite de virar branco e, simultaneamente, não virar branco de duas formas. Não virar branco passa fundamentalmente por fazer de conta de ser branco. Não virar branco passa fundamentalmente por afirmar uma negritude grandiosa, que só pode ser grandiosa se for negro. Se negar alguma dimensão do ser, a dimensão fundamental, na verdade, do ser negro, ele se constituir em meio à objeção. Bom, uma fala meio desconjuntada, mas espero que ofereça um ponto de partida para uma conversa. Obrigado. Perguntas, comentários, ideias, sugestões. Eu queria só, talvez
relação com a composição diferencial da população, sobre isso, porque me parece também que existe uma condição em Porto Alegre que pode deixar as coisas muito mais intensamente explícitas. Bom, em relação ao Rio de Janeiro, de fato, não conheço. Os colegas que pesquisam aqui a realidade brasileira podem falar com muito mais propriedade do que eu, mas eu acho que tem sim uma peculiaridade própria de Porto Alegre, tem a ver com a composição demográfica. Tem a ver com a forma como as resistências negras se fazem, podem em Porto Alegre, a necessidade de se afirmar diante de uma agressividade da branquitude talvez mais explícita, menos condescendente, que exigem respostas também mais sistemáticas. Isso certamente tem relação com o fato das pessoas, tanto brancas quanto negras, sendo a realidade da cultura, afirmarem com mais frequência que sim, ser mais comum que as pessoas saiam nas ruas com os seus colares, vestidas, sem se importarem tanto as possibilidades da estigmatização, e que certamente abre também caminhos para uma outra relação com a branquitude mais próxima, que pode fazer aproximações, e que ele relata, o Messica relata a forma como ele vê esse processo de invasão branca dos terreiros, no sentido de que no início foram acolhidos os que estavam, de alguma forma, sendo excluídos de famílias, pessoas homossexuais não aceites pelas suas famílias, pessoas em processo de desvio, basicamente, encontravam um lugar de acolhimento na Universidade da Proteção. A partir dessa relação de acolhimento, de processo de afirmação, há uma explosão nas últimas décadas da presença branca na sociedade brasileira, sobretudo nos últimos tempos, de uma presença que muito rapidamente se faz como liderança religiosa. Não sei se esse fenômeno tem paralelos na mesma magnitude em outros lugares. Talvez seja uma peculiaridade. Eu tenho uma pergunta. Pode dizer? Pode. Por favor, diga o nome. Thaísa. Boa tarde, obrigada. Primeiro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, se fosse possível, um pouquinho mais, né, sobre a relação que você trouxe dos desastres ambientais relacionado a esses espíritos, né, que estariam em disputa pela existência ou pela morte, pelo que eu entendi. E aí, isso localizado numa perspectiva de que os orixás são a própria expressão, né, do que a gente tem enquanto natureza, né, se a gente pensar propriamente na manutenção dos orixás a partir, né, dos rios, das florestas, enfim, de proteções que se reproduzem dentro dos terreiros, né? E como que essa disputa se dá, né? Essa disputa nessa negociação constante da vida e da morte, e como que essa imbricação se encontra nos mundos, né? Se a gente pensar no mundo Aie aqui na Terra e no mundo onde os ancestrais, né, os ancestros permanecem com essa disputa,
disputa, né? Se essa disputa é localizada nesses outros planos e que se dá aqui, qual a relação, né, entre o Orum e a IE que se dá nessa negociação? E aí, me estendendo para uma outra colocação, que é você trouxe o Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre, como a capital de maior ascendência, né, a candomblecistas ou pessoas, né, de origem africana, só que em certo ponto o candomblé é mais embranquecido, ou outras perspectivas que não só o candomblé. E aí eu queria que você falasse, se fosse possível, um pouquinho, né, nessa mesma linha de Rio de Janeiro, um pouquinho da linha de Salvador, né, que Salvador a gente tem uma perspectiva de ter também uma maioria e ter uma perspectiva de um candomblé, né, que muitos dizem ser o candomblé puro ou o candomblé verdadeiro, essas idealizações assim, mas talvez pela permanência, né, de tradições que se constituem e reconstituem o tempo inteiro, né. Não sei, se você puder falar um pouquinho do que você acha nessa imbricação também dos territórios brasileiros, né. Enfim, obrigada. É isso. Uma pergunta que eu acho que vai um pouco nessa questão, né, dos espaços que você falou, né, dos espaços religiosos como espaços de não ser a vida pública. E aí, como é que você vê, por exemplo, essas transformações desses espaços religiosos que são originalmente da população afrodescendente pela branquitude de hoje? Vou dar um exemplo, né? Eu já estava frequentando o templo de Ifá, que é originalmente da população negra, que nesse caso era um templo majoritariamente branco. E nesse templo se utilizava não só a ritualística de Ifá, mas também se começou a se inserir, por exemplo, a ritualística da ayahuasca. Eu daria ali também uma questão indígena, afro-indígena. Então, como é que você vê essa transformação também, né? Porque a branquitude ela não está ali também de forma só passiva. Ela está também transformando essa religiosidade. E como é que você vê a população negra nesse contexto? Porque me parece que muitas vezes a população negra está indo para religiões, deve transformar em religiões brancas. Então, grande parte da população negra hoje é evangélica, mas leva as ritualísticas negras para o evangelismo. Né? Então, como é que você vê essa Caí. Obrigado. Bom, Carlos, muito obrigado, foi incrível. E eu estava pensando nisso, mas a pergunta que ela fez ali, eu estava pensando justamente no contexto, que é o contexto demográfico que eu conheço, que é no sul da Bahia, e que é um contexto demográfico completamente diferente de Porto Alegre. E é uma coisa interessante, porque várias dessas coisas que o mestre cita, formula, pensando, né, como um efeito, uma causa e um efeito, né, desse branqueamento das regiões de matriz africana, eu já escutei, em geral, de pessoas mais velhas do candomblé de Léo, mas sem envolver a dimensão do corpo, né? Ou seja, como é que, às vezes, envolve uma dimensão de geração e envolve uma dimensão, que aí eu acho que é onde poderia fazer o contato, como o mestre está dizendo, com a dimensão de mercado, né, digamos assim. Ou seja, como é que pessoas, em geral negras em Léus, não sei as estatísticas, mas provavelmente 90% das pessoas que vão em terreiro são pessoas negras, mas elas também vão rápido demais, elas querem pular a etapa de iniciação, elas também desencadeiam forças que elas não são capazes de controlar, e isso acontecendo no seio de terreiros super tradicionais, que têm mais de século de existência, né? Então, fiquei pensando se isso que o mestre Sigrid está dizendo tem uma espécie de dupla valência, né? Tem uma valência que é essa que você enfatizou mais concreta, a gente poderia dizer, né, que está ligada diretamente a um branqueamento demográfico, né, um branqueamento efetivo dessas religiões, mas tem uma espécie de um branqueamento de outro nível, né? Um branqueamento que passa por essas forças de mercado, por essa submissão dessas forças cósmicas, né, que tradicionalmente balizavam o candomblé, a região de matriz africana, a substituição dessas forças por essas forças de mercado que, num certo sentido, equivale, num plano cosmológico, a um branqueamento também, né? Assim, o que eu estou talvez especulando, queria saber o que você acha da minha pura especulação, se tem também esse branqueamento, não é só um branqueamento racial, né? Não é só um branqueamento biológico,
mas do mesmo modo que você fala, né, desses vários registros da catástrofe ecológica, né, eu acho que essa catástrofe que você está descrevendo também tem vários registros, né, tem um registro propriamente demográfico, étnico, racial, etc., mas tem registros do ponto de vista subjetivo, que as pessoas ainda que negras começam a se comportar de uma maneira que vai para se comportar, e também, no caso da região de matriz africana, acho que essa dimensão tem que ser inserida, tem um registro propriamente cósmico, né, em que essas forças transcendentes, se a gente quiser chamar assim, são de alguma maneira submetidas ou postas a serviço de outras forças, que são essas forças, pelo que as pessoas me dizem, delas, fundamentalmente de interesses financeiros, de mercado, de sucesso, de vaidade, que elas conectam muito com o funcionamento das redes, das chamadas redes sociais, como é que, ou seja, é isso, um branqueamento que opera em diferentes registros, desde o registro mais biológico, a gente poderia dizer, até um registro cosmológico, atravessando. Eu acho que o mestre Sica diz, é interessante para pensar esse outro registro também, né? Nesse ponto de enfatizar esse desencadear de forças com as quais as pessoas não sabem lidar, ou que nem deveriam ser desencadeadas, e cada caso é um caso, né? Então, enfim, pura especulação. Está sendo uma... Depois você... Bom, é um pouco essa a possibilidade de ficar pensando em torno de questões que eu possa levar comigo, menos do que responder. Thaís? Nas várias questões aqui. Uma das coisas que na fala do Sica me impacta bastante é que ele me sugere que os orixás são forças da natureza, energias naturais. O processo de destruição de rios, dos oceanos, ele é um processo também de destruição das condições de possibilidade de existência dos orixás. De certa forma, ele está sugerindo que nós estamos nos encaminhando, o Lorum colocou à disposição da humanidade essas forças da natureza para que cuidassem de nós e para que nós tivéssemos relações com eles. Eles estão estritamente ligadas a nós. Veja, as nossas às vezes a gente tem pessoas que são mais furiosas, tem pessoas que são mais calmas. Os orixás dessas pessoas também são tão furiosas ou tão calmas quanto elas expressam, etc. E que isso tem a ver fundamentalmente com esse vínculo espírito, com a forma como fomos estritamente colocados, independentemente da raça, independentemente de cultuarmos os orixás ou não, nós estamos em relação com uma relação protetora, mas eu vou colocar essa questão como é que os orixás admitiriam um processo em que eles seriam destruídos? Basicamente, ele estava me dizendo, esse processo de destruição é destruição da natureza, é destruição dos orixás. Ele diz, não, é isso mesmo, os orixás são assim, eles avisam uma vez, avisam duas vezes. Então, ele vai dizer, a gente não tem garantias, não está me oferecendo uma saída, uma garantia, tem alguma forma pela qual nós poderíamos pensar que o desastre poderia ser evitado. E esse desastre tem dimensões cósmicas, dimensões que transcendem. Então é isso. Aí eu insisti com ele, mas
falar, não, tem vários outros mundos. Se a humanidade não quiser continuar existindo nessa relação, eles se destroem aqui, certamente se refazem em outros planos, com relação a outros seres. Então, no Rio Grande do Sul, tem poucos terreiros de candomblé. Os terreiros tradicionais são de batuque. Acho que a tua questão se liga à questão do Márcio, de alguma forma eu vou tentar responder já ao Márcio, e ver se não tiver respondido, pode insistir depois. Mas o que eu estou pensando é basicamente isso. Existem dois modos de lidar com as forças da branquitude. Né? Um modo passa por isso, passa pela aceitação dessas forças, né? dessa potência que nos atravessa, que é o desejo de branco, o desejo de virar branco, o desejo de se aproximar do branco, o desejo de ter sucesso, de se dar bem, nesse mundo, de ter uma certa relação com as coisas, que é o modo branco de se relacionar. Portanto, de alguma forma, é ser atravessado pelas forças da branquitude. Então, eu veria a diferença do Rio Grande do Sul e Salvador, no sentido de que nós temos no Rio Grande do Sul, propriamente, brancos fazendo isso, sendo brancos dentro dos terreiros. Sujeitos que eclodem, são, na medida em que se fazem diferente da gente. O que eles manifestam no terreiro a gente entra e não fica nessa miséria desses filhos. A gente vai as contraposições do Fanon ao movimento da negritude, a crítica ao César, etc., o momento de ruptura com César, me parece apontar para isso. Quando nos Condenados da Terra ele está afirmando o programa de desordem completa, ele está sendo proposto em contraposição a esse movimento da negritude, da afrocentricidade. Mas eu vou dizer, olha, nada no modo como a psique se estrutura sobre a branquitude nos interessa. O que está em jogo para nós é destruir tudo. Destruir tudo e recomeçar. Acho que é Igor, né? Lá atrás. Tem dois Igor. Que viveu nesse mundo e que carrega um poder, carrega potências, carrega forças, justamente porque viveu em meio a intensidade extremamente elevada de dores. Então, carrega a potência, a capacidade de limpar. Então, eles eram chamados para limpar o terreiro. Antes de começar qualquer coisa, antes de um novo ciclo, o Exu vem para limpar, para fazer uma limpeza. Ele é a força que carrega os malefícios. Durante muito tempo o terreiro, as pessoas vão, fazem suas consultas, fazem suas demandas e deixam cargas negativas no terreiro. O terreiro precisa de limpeza. E esse Exu vinha para isso, para carregar tudo que existe, tudo que se acumulou de negativo. Então, o exercício que eu estou fazendo, um pouco retomando a questão da Camila, o que eu estou tentando fazer é especular a partir das especulações do mestre Cid.
Esse é basicamente o exercício a que eu me proponho. Então, isso me leva à possibilidade de estabelecer paralelos. Então, um paralelo que eu estabeleci, indo também para a última questão, que o que ele está dizendo não é que essas forças de Exus foram liberadas lá no processo de tráfico de escravos. Elas estão sendo liberadas hoje. E hoje, com um processo extremamente rápido processo sem tempo, de aprontamento, sobretudo de pais de santo brancos, e sobretudo esse culto aos Exus que não visa mais a limpeza da casa. Ele visa fundamentalmente propiciar a chegada mais rápida às demandas, a realização das demandas das pessoas que chegam na casa, dos constituintes. Então as pessoas, elas querem respostas mais rápidas do que aquelas que os orixás podem dar. Os Exus possibilitam isso, essa resposta mais rápida. O custo, a questão é qual é o custo. Esse Exu deveria ter vindo apenas para fazer a limpeza dos terrenos, não para realizar as demandas. É necessário dar o tempo que os orixás precisam. Então, o paralelo que eu fiz tem a ver um pouco com a questão da relação acelerada. Ele vai dizer, olha, bom, nós colocamos as nossas riquezas africanas nas mãos dos brancos. E eles os exploram de novo sem tempo. Não se fazem guardiões desses minérios. Eles têm uma relação extremamente acelerada, destrutiva, porque justamente o ouro é o lugar das energias do Exu. Você não pode lidar com isso de qualquer forma. Os brancos lidam com isso de qualquer forma. Os negros deixaram que os brancos lidassem de qualquer forma com as riquezas que eles foram deixando. Então, o exercício que eu fiz foi de estabelecer um paralelo entre a aceleração dentro do terreiro, a forma como os brancos chegam e exploram muito rapidamente as potências espirituais dos terreiros, e a forma como a colonização faz isso, explora muito rapidamente as riquezas naturais, a ponto de, nos dois casos, o que ele vai dizer é, nesse último momento, com a entrada do Pai Santo Branco, com essas forças sendo convocadas o tempo todo, se as pessoas pedem, os orixás avisam. Não dá para ser assim. Se as pessoas insistem, os orixás liberam as forças maléficas. Acontece isso. Bom, acontece o quê? Acontece o desastre. E o que ele aponta é justamente para a possibilidade, então, de que esteja acontecendo fora dos grandes terreiros, os terreiros de renome de Porto Alegre, os terreiros basicamente brancos, as pessoas que dão as grandes festas. Fora dali, na periferia, as pessoas constroem relações com os orixás, relações com os Exus, que são essa relação com o tempo. Então isso me faz pensar que existe uma possibilidade de constituição de uma relação ética com as forças que nos atravessam, que nos envolvem. E essa relação ética, ele é um outro modo de se dar da negritude, que não é nem virar negro e branco, nem exaltar fundamentalmente a grandiosidade negra anterior à colonização, mas é a possibilidade
de uma relação com as forças que nos envolvem, que nos coloca isso, no meio, não como sujeitos que investem, que exploram. Tem um modo de subjetivação que é fundamentalmente branco. Então, com relação à última questão, o ritual nos coloca numa liminaridade, o que está em jogo não é ser o branco, ser negro. Vários apontamentos. Primeiro, o Mestre insiste nisso. Né? Todo mundo tem orixá, mesmo que não cultua orixá. Orixá não escolhe o branco político. E o espaço do terreiro não é um espaço para ser só de negro, só de branco, etc. O que está em jogo não é isso. Né? O que está em jogo é eclodir como branco dentro do terreiro. Então, o que está em jogo não é propriamente a cor da pele, embora a cor da pele não seja propriamente algo insignificante. De que tem uma intensidade que percorre e produz efeito. Então, corpos majoritariamente brancos dentro do espaço do terreiro numa relação com as forças desse espaço, que é uma relação fundamentalmente branca, daquele que sabe como se dá bem, e em que o se dá bem, de alguma forma, se faz à custa daquele que não é capaz de se dar bem, porque fundamentalmente é negro. Esse é o dever branco que me interessa, né? Me interessa dar conta. Que, de certa forma, é um convite que o terreiro também passa a ser um lugar, né? A ser um lugar de convite ao branqueamento, tanto para o branco quanto para o negro. Que o branco é aquele que é capaz de ser branco em qualquer lugar. Que pode fazer esse exercício, né, do devir branco. Claro que existe a possibilidade, e esse é um pouco o convite, existe a possibilidade de que brancos, pessoas de pele, de epiderme, traços brancos, não sejam brancos, não aconteçam como brancos dentro do terreiro. Essa é uma possibilidade. Mas tem custos, implica em percorrer forças de outra forma. Porque em deixar porque basicamente fazer da sua cor da pele mais uma intensidade entre outras intensidades que percorrem o terreno. Bom, basicamente isso. Essa é uma pergunta. Já há um interview justamente antes daquele ponto da ritual. Então, eu fico pensando nisso também. Como é que continuaria sendo antes que ele também se transformou? Ele já fechou, primeiramente, uma coisa que estava dentro dele, daí poder finalmente assumir uma outra coisa. E nesse sentido, como é que continuaria sendo dentro Surgiu alguma coisa que não quer, assim, como é que ele conseguiria continuando sendo plano assim dentro já desse buraco sem fundo, como você falou. Como é que ele continuaria sendo visto justamente se ele primeiramente já deixou de ser esse plano primeiro? Porque quando ele atenta para esse outro ritual, realmente qual ritual seja, pelo menos não falei, como vejo, indígena, asiático, não importa. Mas a partir do momento que você se permite, você já se deixa ser primeiro uma outra coisa, porque senão continua sendo assim, pelo menos a sua primeira essência, pelo menos essa. Então, eu não consigo entender ainda como é que justamente você consegue ver esse branqueamento dentro desse processo do corpo, assim, entende? Claro, as pessoas não deixam de ser brancas quando entram no terreiro. As
pessoas entram no terreiro e são atravessadas por diversas forças. E a branquitude é uma força que atravessa o corpo das pessoas. Entrando no terreiro, outras forças atravessam. Eventualmente, forças capazes de transformarem essa branquitude ou não. Portanto, você está no meio. Acontece de mundo. O terreiro é um lugar em que as pessoas acontecem de formas lúdicas. Então, em alguns momentos, as pessoas acontecem dentro dos terreiros como Ogum, como Exu, como qualquer uma dessas forças que são intensidades diferenciais. Você tem uma relação de força sobre força. No Rio Grande do Sul, a gente diz que a pessoa se ocupa do orixá. O orixá ocupa a pessoa. Então, de alguma forma, a pessoa está lá, mas essa pessoa está tomada por uma outra força. Ela sofre uma diferença, sofre uma transformação. Esse processo de transformação significa fundamentalmente que a pessoa não é mais a mesma. Eu tendo a pensar que o terreiro é um lugar onde, gostaria de eu dizer isso ontem, a diferença é mais potente do que a identidade, do que a afirmação, a autoafirmação em si. Portanto, você tem a mesmidade sendo o tempo todo deslocada pela diferença. Então, a pessoa entra como branca e a pessoa lida com forças que, de alguma forma, impõem deslocamentos em relação à sua branquitude. Existem nos terreiros também forças de reforço da branquitude. Um pouco que está em jogo é a ideia de que são essas forças que estão vestindo e investem com mais facilidade corpos negros, corpos brancos, na medida em que justamente oferece a possibilidade de um certo tipo de relação com as forças. O Márcio trazia a questão de que, de repente, em Salvador, isso esteja também acontecendo com pessoas que são negras. De alguma forma, o que eu vejo nesse caso é uma afirmação de branquitude em corpos que não são brancos. No sentido de que é isso, nós estamos convocados numa sociedade de hegemonia branca, nós estamos atravessados por forças brancas, pelo convite ao branqueamento, seja como branco. Então, o que está em jogo, de novo, é a ideia que branco, negro, indígena, etc., são intensidades, são forças que nos percorrem, nos atravessam, e que com as quais nós nos soldamos por maior tempo, com mais consistência, ou não, conforme um conjunto extremamente grande de variáveis, que são essas forças sobrepostas. O que acontece é que a epiderme é uma entre outras intensidades em jogo. Não é nem a determinante, a principal, depende da situação que tem no caso. Obrigado. Eu fiz sempre sobre o efeito da sua fala, pode só um confuso que eu vou falar. Mas eu achei muito importante que você começou com esse mote, né, das aprendizagens, de que não somos confiáveis, né, em relação à branquitude em geral. Em certa medida, se eu bem entendi assim, o seu argumento, é um argumento bem ecosófico, assim, né, porque traz a dimensão tanto da branquitude quanto do excepcionalismo humano, né, que é o que seria o que fundamenta a escravidão, né, o que faz acontecer, não sei, uma coisa que particularmente me interessa, essa organização social da monocultura, da plantation, né, e em que medida, né, enfim, a gente poderia pensar, eu fui especulando o que você falava, tanto o corte de relações da plantation, quanto essa aceleração do tempo no mundo, né, enfim, o corte do tempo
teria uma rentabilidade para pensar esses processos do mercado, né? Enfim, em continuidade com a plantation nesse sentido, né? Que medida a imagem da plantation, da monocultura, né? Que não pode ser dissociada da branquitude, né? Serve para pensar assim. Você tinha falado, né, os terreiros como periferias existenciais na borda do desastre. Então, eu fico imaginando assim, né, dentro de um deserto de monocultura, um pequeno jardim que vai sendo invadido nesse sentido, assim, né? Então, não sei, queria te ouvir falar sobre isso, né? A possibilidade ou não de pensar essas especulações. O que o mestre Sica pensaria assim? Nesse momento você falou isso melhor do que eu poderia. Mas tentar continuar então conversando. Eu quero articular com uma questão que eu esqueci da aliança. O que está em jogo, fundamentalmente, me parece que é o fato de que o mundo em que vivemos, esse mundo onde a plantation acabou se tornando a moldura de articulação das forças, ele é um mundo constituído tendo como condição a possibilidade, né, o exercício ritualístico sistemático de violência sobre o corpo nu. Então, com relação às possibilidades de alianças, me parece que elas precisam passar de alguma forma. As alianças são sempre frágeis, são frágeis sempre que não se equaciona esse ponto, né? É o fato de que se constituiu um mundo fundamentalmente antinegro. Então, isso faz com que os negros estejam o tempo todo sendo convocados a entrar em alianças anticapitalista, anti-destruição ambiental, etc. E esses espaços de articulação permanecem sendo espaços antinegros. De certa forma, os negros são colocados ao serviço de causas que, no limite, são causas que lhes são destrutivas. Isso fica particularmente em jogo quando a gente vê as pessoas fazendo a seguinte equação. Tem um território quilombola, tem a possibilidade, sei lá, de uma linha férrea da Vale, no caso da pesquisa, Juliano, atravessar o território. E esse atravessamento da BR, etc., significa destruição ambiental. E o cálculo ecológico é destruição ambiental por causa ou sob impacto de megacorporações. E a possibilidade de que comunidades tradicionais negras produzam menos danos leva a um cálculo de redução de danos, praticamente. Então, as pessoas negras ali, elas são instrumentos de uma causa, que é a causa ambiental. Mas elas não são o fim. O fim não é a permanência das pessoas nesse lugar. Elas são fundamentalmente isso, menos danos do que seriam as corporações. Então, durante um certo tempo, a questão era: vamos tirar as comunidades tradicionais porque elas causam danos e vamos proteger espaços vitais ali de biodiversidade, etc. Até que os cálculos mudaram e se percebeu que, bom, dá para estabelecer a relação com essa negrada em que eles, de alguma forma, funcionam.
Eles funcionam para que a destruição não seja tão intensa. Então, nas alianças, nós temos basicamente funcionado dessa forma. E sempre vamos funcionar como meios, sempre que não estiver equacionada a questão de que estamos sobre um mundo que se constituiu na antinegritude, que se faz constantemente nos rituais de violência antinegra. E, portanto, a negridão, ela é condição de possibilidade da afirmação do ser do branco. E que, de alguma forma, o convite ao branqueamento, ele é um convite que se estende a todos os não brancos. Mas ele é fundamentalmente irrealizável. O corpo que carrega essa intensidade, que é a intensidade humana. Então isso faz com que os cálculos da aliança, das alianças anticapitalistas, de Estado, de destruição ecológica, etc., precisem ser refeitos ou no limite eles não lhes ferem. Precisam ser refeitos levando em conta a antibranquitude do mundo. Confesso que eu estou cansado.